nós vamos falar aqui de uma habilidade que nós gostamos muito, né? Nós dois gostamos muito dessa habilidade, né? E eu acho que ela é uma das mais importantes de todas elas, né, que a gente vem falando aqui, essa é uma das mais importantes. Então, eu sugiro a você que está assistindo que fique até o final, porque com certeza vai te ajudar em várias situações da sua carreira, da sua vida profissional e também na vida pessoal, né, Marçal? Porque eu acho que essa habilidade aí, ela ajuda em todos os É, sentidos, né? aquele que aguentar ficar até o final, a gente vai fazer, não vai ser tão grande assim, né? Vai ser, acho que no máximo 15 minutos, né? Não é tanto, mas eu acho que com as dicas as pessoas vão poder utilizar assim no seu dia a dia, na empresa, no trabalho, seja onde ela estiver, né? Inclusive consigo mesma, né? Eu acho que o mais importante é a pessoa se autoconhecer. Então, essa eu acho que é uma habilidade que tem ganhado muitas asas aí com essa nova revolução industrial que nós estamos tendo agora, que é a indústria 4.0, né? Exato, exato. E eu vejo também que ela pode ser aplicada em vários ambientes da vida, né? Então, por isso que é bacana. Vamos falar já qual é ou vamos criar uma expectativa aí, Expectativa? Marçal? Não, já pode falar. Aí o Ah, pessoal já fica já antenado já na nossa na ideia e no treinamento que a gente vai dar e relâmpago para eles. tá bom. Então, eu vou começar com uma frase e aí a gente diz a habilidade logo depois. As pessoas frequentemente ouvem, mas não compreendem. E não dizem que não compreendem. Depois fazem as coisas de maneira inadequada ou transformam informações inadequadas. Ouvem e compreendem, mas não ficam convencidas e não modificam seus hábitos e tomam qualquer iniciativa. Que Posso habilidade falar quem que é o é, cara Marcelo? que fez isso daí? Posso falar quem é? Pode, pode, Ele pode fez falar. um treinamento com ele, né? O Pichon, né? Não é? É isso aí. É ele É, mesmo. cara. Henrique Pichon Riviere. De qual É, habilidade a gente está falando aqui, Marcelo? comunicação. É isso aí. Ter uma comunicação assertiva. Como ter uma comunicação assertiva? Eu acho que a gente vai dar aí várias ideias e dicas para as pessoas poderem correrem atrás e buscarem a sua comunicação assertiva, né? Exato. É isso aí. Porque eu acho, Marçal, que uma boa comunicação, ela também começa com uma boa escuta. Uhum. A gente precisa aprender a ouvir para que a gente consiga se comunicar. Uhum. O que você acha? Você já está falando da comunicação assertiva, né? Porque então a pessoa, para ser uma comunicação assertiva, primeiramente ela tem que saber ouvir, né? E saber ouvir é saber ouvir e com os olhos na pessoa em si. Então, assim, você ter um olho no olho, você ter um bom entendimento sobre uma lição que nós demos sobre persuasão, que é a leitura corporal, né, ou a leitura facial. Começa por aí. Então, você já começa tendo uma boa comunicação quando você começa a ter essa proximidade com a pessoa. Você falou bem, você falou, deu uma boa garimpada aí, mas pegou as palavras bem coerentes com comunicação, Anderson. É, porque, assim, eu, eu vou fazer uma brincadeira aqui com você, Marçal. Vamos lá. Agora, por exemplo, tá eu e você aqui falando. Então vamos Aham, imaginar que uma pessoa está recebendo um feedback de um gestor ou de um amigo, de alguma pessoa, né? Alguma pessoa está te dando um feedback sobre algum trabalho teu, sobre algum comportamento teu, enfim, de alguma situação. Vamos imaginar essa situação. Eu acho que todos nós já passamos por isso em algum momento, então eu acho que é legal a gente começar com um exemplo assim, e aí vamos nós dois nos colocar nesse lugar. é legal. Vamos lá? Então, por exemplo, eu e você aqui, nós temos aqui, tem o meu corpo, né, e o que o meu corpo está dizendo para mim agora, nessa situação que eu estou, então, se eu estou cansado, por exemplo, depois de um dia inteiro de trabalho, ou se eu estou muito animado, né, para fazer essa live hoje aqui com você, é, se eu estou
com sede. Aliás, eu vou aproveitar e já vou tomar um golinho de água aqui. Então, o meu corpo conversa comigo. E do mesmo modo você, né? Seu corpo também conversa com você, te dá sinais, te dá algumas informações, algumas dicas da situação que você se encontra. Uhum. Aí, além disso, tem o que eu penso sobre mim, que eu falei no conteúdo anterior. Então, eu tenho uma imagem do Anderson na minha cabeça. Do Anderson pai, do Anderson profissional, do Anderson psicólogo, do Anderson amigo, do Anderson filho. Eu tenho uma imagem de Anderson na minha cabeça. Assim como você tem uma imagem do Marçal na sua cabeça, né? Legal. Então, você vê, a gente já tem o corpo, já tem essa imagem que cada um faz de si mesmo, e aí eu tenho aqui dentro de mim uma imagem do Marçal. Eu construí uma imagem sua dentro da minha cabeça. Então, por exemplo, para mim, o Marçal é um cara divertido, um cara que eu gosto de estar junto. Você, por exemplo, tem uma habilidade que eu não tenho, que é contar piada em inglês. É. Em inglês. Então, eu tenho uma imagem do Marçal na minha cabeça, de um grande líder, de um cara, um excelente comunicador, de um puta profissional. Do mesmo modo, você tem uma imagem do Anderson na sua cabeça. Sim, lógico. Então, só para a gente. Então, você imagina só, aqui nessa situação, não são duas pessoas, são 6. São 6 pessoas. Por quê? O meu corpo, o seu corpo, a imagem que eu tenho do Anderson na minha cabeça, a imagem que eu tenho do Marçal na minha cabeça, o Marçal, a imagem que o Marçal tem de você mesmo e a imagem que você tem do Anderson. São 6 pessoas. Agora, imagina numa situação de feedback que um jovem está recebendo, por exemplo, ou um profissional de carreira já, ali, nessa situação, está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo. É o processo, né? É um processo que a gente que ele acontece simultaneamente em nós mesmos, só que essa descrição que você faz é algo de olhar para dentro de si e depois olhar para externo e para olhar tentar olhar para o dentro da outra pessoa, né? Então, quando você me Exato. descreve, você já sabe exatamente como eu sou pela convivência, né? Mas dentro dessa colocação, quando existe uma pessoa para dar o feedback, é assim, esse processo ele é tão rápido que a casa acaba acontecendo sair farpas, né? O feedback acaba se tornando algo muitas vezes contrário daquilo que se espera, né? Exato. Então, aí eu acho que é a primeira dica, né, Marcelo, que a gente pode deixar para o pessoal. Porque num processo de feedback, a pessoa que está te dando feedback, ela está falando eu vou te dar um feedback, por exemplo, Marçal, eu vou estar falando do Marçal que está na minha cabeça. Aquilo que você consegue enxergar, né? Exato. Aquilo que você Aí, enxerga. o que é ter uma escuta ativa, né? Que a gente estava falando que para ter uma boa comunicação precisa ter uma boa escuta. É eu aceitar isso que você está trazendo para mim, eu fazer uma reflexão disso internamente. Então, primeiro ouvir, por isso que nós temos 2 ouvidos, uma boca. Primeiro você ouve, aceita isso dentro de você, para que você possa, de alguma maneira, melhorar, mudar, crescer proativamente, de forma produtiva. Aí, o feedback realmente vai surtir efeito em você se você deixar que essa mensagem que vai vir altere o que você pensa sobre você. Uhum. Então, vamos dizer que você me deu um feedback, olha, Anderson, eu vejo você em algumas oportunidades muito bonzinho. Estou te falando isso porque eu já recebi esse feedback, né? Aí eu vou olhar para mim e vou olhar para mim e falar: será que realmente eu sou muito bonzinho em alguns momentos? Puxa, é verdade, né? De repente eu poderia ser um pouco mais duro e as pessoas precisam, de repente, que eu seja um pouco mais duro para que elas sejam mais ativas na vida delas.
Então eu recebi isso que você falou, e de alguma maneira eu estou ali modificando o que eu penso sobre mim. Aí isso vai fazer uma diferença na vida da pessoa. O Eu, eu, feedback... Fala aí, Eu Marcelo. colocaria só uma coisa, Anderson, que assim, para as pessoas não entenderem errado, que talvez o que você colocou quando se acha bonzinho, é que a gente toma como base comportamentos que existem da experiência de onde nós viemos, né? E aí dentro disso existe uma cultura dentro da empresa que a gente não pode deixar de ter na nossa forma de pensamento, na nossa Boa. nosso entendimento, né? Então a pessoa fez isso porque tem uma cultura lá dentro e você introduziu isso como só para ficar claro para as pessoas aí que o bonzinho em si é que lá eles estavam enxergando de uma maneira que precisava ser um pouco mais duro, porque dentro de um grupo de pessoas, principalmente de alta performance, algumas vezes você precisa ser um pouco mais exigente porque ele necessita disso, né? Então assim, o feedback ele está Exato. bem nessa direção, né? Legal, legal. Você falou um negócio muito importante, porque quando nós estamos dentro de uma instituição, é muito difícil você não acabar incorporando dentro de você a cultura dessa organização ou dessa instituição Que faz parte, né? que faz parte. Então, você precisa ter um, um caráter bem definido, né, uma estrutura psicológica bem definida, que é isso que eu estou chamando de caráter, para que você consiga, de alguma maneira, se diferenciar, né? Você É, saber quem você é, a cultura do lugar que você está trabalhando, tomar cuidado com essa mistura, porque a gente cresce na diferença, né? Não na é. mistura. Nós estamos falando de uma comunicação humana, né, que é o comportamento, algumas vezes não assertivo, agressivo, ou raramente, né? Então, isso daí nós falamos de pessoas, então pessoas é ser humanos, né? Que têm objetivos, que traduzem esses sentimentos de acordo com a necessidade, né? E aí, por detrás disso, a empresa tem a sua cultura, né? Que é importante, né? Pois é. Então, falando disso, por isso que a gente precisa tomar cuidado com julgamentos, né? Na hora que a gente está fazendo uma comunicação para alguém, você tem uma opinião sobre essa pessoa. Nesse exemplo que nós nos colocamos aqui, eu tenho uma opinião sobre você, que é a imagem que eu tenho dentro de você dentro da minha cabeça. E no momento de eu estar fazendo uma comunicação com você, eu posso, de alguma maneira, estar julgando você por ter essa opinião. Então, uma boa comunicação, uma outra dica que a gente pode deixar aqui, né, Marcelo, já dando uma segunda dica, é que você precisa tomar cuidado com os julgamentos. Você, antes de julgar, fazer uma reflexão, pensar o pensamento. Na É, verdade é isso, pensar o pensamento. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E não negar a sua responsabilidade nisso. Porque o que eu vejo muitas vezes, Marçal, é as pessoas negando que falou de tal maneira, negando que passou tais informações, tais situações, e então assumir a responsabilidade também do que você fala, de como você fala, dos teus sentimentos, nomear os sentimentos, isso é muito importante, saber nomear os sentimentos, que é uma outra dica que a gente pode deixar aqui, é, são, são elementos de uma boa comunicação. eu colocaria ainda mais 4 dicas, Anderson, em cima só desse pensamento que você desenvolveu sobre no trabalho do feedback, que é observar durante esse feedback mais uma, né, que é observar a reação que está acontecendo, Hum, reação interna sua e externa daquele que está, né, com a palavra naquele momento. Porque interna, você já começa, depois nós podemos falar um outro dia somente sobre inteligência emocional, né, que vai estar refletindo ali qual a emoção que você está dentro de você. O segundo, né, a segunda dica desse ponto que eu estou colocando é procurar se colocar no lugar da outra pessoa, porque ela está ali porque ela tem uma necessidade do feedback. Isso aí é empatia. É o quê? Ele está dentro de inteligência emocional, né? Prestar atenção na linguagem verbal que está acontecendo ali, seja mais uma na forma do olhar,
na colocação dos braços, na postura. E você tem que procurar se tentar ao mais natural ser naquele momento e a sua espontaneidade. Então eu coloco essas 4 dicas aí que vai melhorar bastante a sua comunicação. Olha só, tudo isso é uma comunicação assertiva, só que ela está dentro de um todo, né? Por isso que ela é difícil de se explicar, né? Com tantas entranhas que Variáveis. existe para ela, né? A comunicação Exato. humana ela é complexa mesmo. É complexa. E a gente tem que observar, né, Marcelo? Observar essas situações que você falou, e avaliar, né? Eu acho que depois que a gente passa por uma situação como essa que a gente estava colocando de feedback, é importante, por mais dolorido que seja, em algumas situações, fazer uma reflexão, avaliar, se permitir mudar onde que é necessário, estar aberto para isso, né? Uhum. Eu acho que uma boa reflexão após. Mas é só em sessões de feedback? Não, eu acho que em todo momento que você é exigido em ter uma comunicação assertiva, você pode fazer depois um momento de reflexão. Eu abriria um adendo nessa parte, Anderson, que assim, a comunicação assertiva, ela é trabalhosa, ela requer energia, ela requer paciência, tem um trabalho por trás que nós também vamos desenvolver, que é pensamentos críticos e inteligência emocional, mas ela precisa também ser dita que ela tem a comunicação agressiva e a passiva, né? Uhum. Só para mim colocar um adendo, depois nós também trazemos algumas ideias para as pessoas poderem pensar e colocar em prática isso, porque o treino leva a uma competência, né? Leva isso a uma habilidade com certa competência. Por exemplo, é fácil você falar quando você tem uma pessoa com a comunicação agressiva, né? E normalmente a gente observa essas pessoas que ela nunca usa eu, ela sempre está usando a outra pessoa, sempre a pessoa no terceiro, né, na terceira palavra, né? Eu ouvi dizer que você fez isso, não, estão me falando que não sei o quê, e sempre com aquele olhar cruzado, aquele olhar agressivo, uma gesticulação, sempre querendo dominar a pessoa, né? É uma comunicação agressiva. Mas tem aqueles que não fazem com a linguagem do corpo, mas só a expressão dos olhos e a altura e o nível de voz. Então, nós temos que cuidar com esse tipo de postura que pode ocasionar, né, nessa comunicação agressiva. E, por outro lado, tem a comunicação passiva, né? A passiva, obviamente, né, a pessoa ela pode ter um comportamento diferente, uma personalidade diferente, ela é assim, mas existem pessoas que querem expressar alguma coisa, ela não tem essa personalidade, mas na hora de falar, ela não consegue se expressar. Aí nós chamamos isso de comunicação passiva, que ela necessita, ela quer, e aí é onde você perde as suas ideias, você perde uma oportunidade, você perde uma possibilidade de melhorar a sua carreira profissional. Então, eu acho que depois a gente pode colocar algumas ideias aí para você poder estar dando uma alavancada e pensar e refletir, porque a ideia aqui não é só ensinar, né, e só dizer, é fazer você refletir sobre ideias Exato, e ter essa reflexão na tua casa, onde você estiver, né? exato, exato. Agora tudo isso é um pouco complicado, é um pouco complexo. Agora tem algumas coisinhas bem simples, né, Marcelo? Que requer prática, consistência, treinamento para que as pessoas consigam adotar isso na vida delas. Quer ver um exemplo? Isso está também atrelado à escutativa. Quando a gente está falando com alguém, e aí essa pessoa vai te contar alguma situação, vai te falar alguma coisa, você já sabe o que ela vai falar. Uhum. Aí, o que acontece? Ela já sabe você já sabe o que ela vai falar, você já começa a pensar em outra coisa. Você já começa a conversar com você mesmo, falar outra coisa. O nome disso é diálogos mentais, né? É. Então, não alimentar, quando a gente está falando com alguém, é não alimentar os diálogos mentais. É você realmente ouvir a pessoa. E isso requer muita prática, sabe? Investimento nisso, quer dizer, a hora que você percebe que você está ali
ouvindo alguém e começa já a alimentar um outro diálogo, conversar com você mesmo a respeito de outra coisa, chegar em casa, tratar do cachorro, bom, você já perdeu o que a pessoa falou, já perdeu a linha de raciocínio, você já não deu a atenção necessária, e a atenção hoje é algo muito valioso, né, Marcelo? Cada vez mais as pessoas requerem atenção e a gente é o tempo todo tomado por falta de atenção. Vale uma aula só de atenção. Se a gente pudesse dar uma aula só de atenção para todo mundo, aí o pessoal ia ficar de cabelo em pé, e com tanta coisa que tem para falar sobre atenção e a falta de atenção. Mas a colocação é certa, porque se a pessoa não consegue ser empática o suficiente para poder escutar o que ele está trazendo, né? Você agora, nesse caso, você é um receptor e ele está sendo um emissor. Então, assim, se você não está conseguindo ouvir e dar atenção a ele, com certeza a sua comunicação ainda não é assertiva, né? A comunicação assertiva, ela vai além disso, né? Ela vai além, ela vai quando você vai buscar um resultado para que o que você necessita, o que aquela pessoa necessita, tem um ponto comum, né? Mas isso, quando você acaba trabalhando nessa mão de duas vias, você tem o aumento da eficácia, se é um problema, uma solução que está correndo, se a pessoa aquela pessoa ela é mais passiva na comunicação e você está deixando de ter oportunidade de ajudá-la. Presta bem atenção, olha só, nós temos, aquela pessoa que tem uma comunicação melhor, ele tem por obrigação ajudar o outro, né? Porque é uma pessoa que está muitas vezes necessitada. Então, se ela está caminhando por uma comunicação mais assertiva, ela sendo mais ouvinte, e olha só, ela vendo que essa pessoa tem dificuldade de se expressar, ela aplica a inteligência emocional e vai lá na empatia, se coloca no lugar dela, não é? E não pensa no cachorro que você falou lá, não pensa na comida que está faltando. Tem que pensar. Veja bem, quem vai buscar uma comunicação assertiva, ele vai buscar depois, em paralelo, quero dizer, inteligência emocional, né, pensamento crítico, né, avaliações, ele vai ter tomada de decisões melhores, não é? Exato. Então, assim, ele caminha aí para as 10 melhores, digamos assim, tipos de habilidades poderosas que o mercado necessita hoje, né? Então, não se esqueçam disso daí. Boa, boa. E olha, Marcelo, mais uma dica simples para acabar aqui as minhas dicas. E essa é muito simples, cara. Quando a gente está fazendo uma comunicação ou está ouvindo alguém falar, por exemplo, agora as pessoas estão nos ouvindo falar, né? Quando você não entende algo, ao invés de você ficar na sua cabeça ali tentando entender, levanta a mão e pergunta. Ou anota essa pergunta rapidinho, em poucas palavras, para que você não perca o discurso. Porque se você ficar ali tentando entender na sua cabeça, o discurso está continuando, a pessoa continua falando. E aí você perdeu o que ela falou. Então, anota a pergunta ou levanta a mão e pergunta, não entendi, para um pouquinho, senão eu vou perder o bonde aqui. E as pessoas têm vergonha de fazer isso, Marçal. Por incrível que pareça, eu dou aula, você também, as pessoas têm vergonha de levantar a mão e perguntar. E tem vergonha, Marçal, porque fazer uma pergunta pode mostrar que você não sabe. E mostrar que você não sabe, não é todo mundo que aceita fazer isso. Então, essa é uma mudança de comportamento, né, Anderson? Quando a pessoa ela não se expõe, ela está perdendo a oportunidade de ir aprender mais, porque ela tem uma dúvida. E ela não consegue tirar essa dúvida. Isso daí é uma forma de comunicação passiva, né? Por isso que eu falei lá atrás, né? Ela deixa de e acaba perdendo ou tendo uma perda de oportunidade no momento de aprendizado, não é? Isso acaba acontecendo. Então, a pessoa tem que tomar bastante cuidado. Eu ainda colocaria mais algumas dicas, né? Como dessa mesma maneira que você colocou, que assim, então, se ele busca uma comunicação assertiva, então olha só, você deu uma dica legal, que é o quê? Comece a se expressar para aquilo que você tem necessidade de aprender, porque ninguém nasceu sabendo tudo.
Aquele cara que fala que conhece tudo, sabe tudo, eu vou falar para você, um dos meus grandes erros, e hoje eu reconheço, que assim, eu muitas vezes eu conversava com as outras pessoas e falava, porque eu vi isso, tal, 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 tal. Mas muitas vezes eu usava da minha criatividade porque eu queria estar falando para ele que eu também sabia daquilo de lá. E ao mesmo tempo eu não sabia, eu apenas estava usando uma ideia do que ele tinha acabado de colocar. Então nós temos que ter essa simplicidade de compreender e se colocar no seu lugar, porque ninguém, olha, ninguém nasceu sabendo tudo, não. Nós temos que ir atrás. Então, assim, se nós queremos saber as coisas, e você querer deixar de ter uma comunicação menos passiva e mais assertiva, eu nem falo da agressiva, porque agressiva todo mundo sabe quem tem uma comunicação agressiva. A pessoa Exato. sabe se ler. Se ela fala que não sabe, ela sabe se ler. Então, assim, é Ah, você sim. se colocar no lugar do outro, é se escutar mais. Quando você não souber, diga que não sabe. E se ela precisa de uma necessidade que você saiba, falar, então eu vou te ajudar, eu vou buscar, eu vou pesquisar, depois eu te falo. Que eu acho que é a coisa mais honesta que tem. A É, comunicação assertiva, existe um termo aí dentro que é a honestidade e a transparência, que são coisas difíceis. Então, assim, uma pessoa que fala de tudo, sabe de tudo, conhece tudo, a gente coloca uma certa dúvida, né? Ele acaba perdendo uma certa credibilidade de vez em quando, né? Então, exato. vamos procurar aí. Procurem estudar um pouco mais, né? Procurem ler mais, procurem desenvolver a sua mente. O desenvolvimento da mente está relacionado o quanto você pratica ela. Né? Eu dei várias ideias lá atrás, como aprender a dirigir um carro. Aprender É, a dirigir um carro é praticar. Praticar, treinar, treinar, repetir, errar. Aí o cérebro ele entende que isso aqui não serve, ele joga fora. Né? A gente estava batendo um papo, Anderson, até nós fizemos uma, uma retrospectiva sobre pensamentos, até falamos assim que é, a quantidade da inconsciência que nos toma no dia a dia chega a ser mais de 95% do tempo, eu acredito. é. A gente sempre está no automático, tudo fazendo no automático. Então precisa dar uma mudada. Aí eu volto lá atrás daquele poema lá do Pichon que você colocou, né? Eu escuto, eu não entendo e não compreendo, e depois eu quero indagar e falar alguma coisa sobre um assunto que eu não entendi, não é? Exatamente, o Pichon. Esse livro do Pichon é o Processo Grupal, então eu já deixo uma dica de um livro aí para o pessoal ler, é o Processo Grupal do Henrique Pichon Riviere. E aí eu também gostaria de deixar mais um livro que a gente falou aqui em alguns trechos, que é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. São dois livros que eu deixo aí como dica para o pessoal, para leitura, para ajudar a desenvolver essa habilidade aí de comunicação. Legal, Anderson. Eu até falaria uma outra coisa, mas muitas vezes a pessoa tem até um pouco de preguiça, né, de pegar e ir atrás de um livro, tal, apesar de ter facilidades. Então, ao invés de eu falar mais um livro para a pessoa ler, eu colocaria o seguinte: todo mundo hoje tem celular, todo mundo consegue ir lá no celular. Pô, no celular, para você melhorar um pouquinho a sua forma de vocabulário, existe palavras cruzadas no celular. Procure colocar. Procure colocar gêneros dentro da sua leitura, dentro do próprio celular. Sai um pouquinho da rede social, deixa ela um pouquinho de lado. Né? Comece a entender um pouquinho mais, né, os sinônimos das palavras. Então você vai começar a ter um vocabulário melhor. Você vai começar a deixar de usar gíria. Você vai começar a fazer um entendimento do significado da determinada palavra. E isso vai melhorar, mas muito, a obtenção dessa comunicação ou dessa habilidade da comunicação assertiva. Né? Porque quando você tem uma necessidade que é melhorar a sua habilidade, então você tomou uma atitude com você mesmo, que eu chamo de tríade. E essa atitude vai fazer com que você obtenha uma nova habilidade que vai deixar velhos hábitos, vai trazer novos hábitos, e aí você vai aprender a usar essa nova habilidade naquilo que pode fazer você crescer e melhorar, ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor. E isso, quando você obtém essa tríade, você tem então a competência de uma nova habilidade, que nesse caso é a comunicação assertiva. Não sei se Muito eu bom, Marcelo. fui claro, Anderson? Acho que eu Não, deixei claro, né? sim, sim, sem dúvida.
tem que ter essa tríade. Legal, Marçal. Então, Beleza? beleza. Pessoal que estiver aí assistindo, se inscreva aí nos nossos canais. Dá seu like. Dá seu like, né? comente, dê seu feedback para nós, para que a gente possa melhorar aí os conteúdos. Nos sigam nas nossas redes e a gente espera vocês aí no próximo conteúdo. Muito Beleza? obrigado aí, Marçal, valeu. Gostei muito da Beleza. conversa, foi muito legal. Fechado, Anderson. Um abração para todos aí. Valeu, até mais. Valeu.